Olá, sou Marcos Madaleno e te convido hoje para um novo episódio de Criative-se. Como ativar as boas ideias, como gerar com criatividade boas soluções aonde você está. Você é um ser criativo, você foi criado à semelhança do Criador. E você pode ativar essa expressão, essa característica aonde você estiver. E eu quero conversar hoje com o Fábio Teodorovitz, que trabalha com inovação digital, tem uma formação em química, está fazendo um mestrado em inovação digital e tem trabalhado nessa área também na Braskem. E eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite para a gente falar desses temas aí que eu gosto muito, né? Trabalho com isso, mas eu vivo isso, né? Inovação, criatividade, eu gosto muito desse tema. Então estou muito animado aí para o nosso papo. Show! E você, quando a gente fala de inovação, de criatividade, de ideação, de ideias, de solução criativa, cada universo tem particularidade. Também, às vezes, no meio acadêmico tem uma conceituação, no mercado tem uma conceituação. E as pessoas, às vezes, também embolam tudo, né? Isso é inovação, às vezes é uma boa ideia. Isso é criatividade, mas, na verdade, às vezes tem algo mais específico ali, né? Como que você conceitua esses termos aí para quem está no começo aí da conversa, quer se ambientar com os termos? Esse é um tópico muito interessante, né? Igual você colocou, dependendo do meio, a gente pode ouvir esses termos sendo aplicados de maneiras diferentes. Uhum. Mas o que eu tento achar de senso comum aí, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando sim de algo novo, de novidade, né? Algo que veio de uma ideia nova, mas ela está agregando valor. Então, valor não só financeiro, pode ser um valor emocional, pode ser um valor social, né? Depende da ideia e onde está sendo aplicada. Então, inovação está ligado ao novo, está ligado a uma nova ideia, a uma invenção, de repente, mas que ela agregue valor. Se ela não está agregando valor, ela é só uma ideia, né? Tem invenção que não agrega valor. Tem invenção. Mas que é uma invenção, é algo novo que nasceu ali. É algo novo. É uma maneira diferente de fazer algo, mas de repente é uma maneira diferente que dá mais trabalho do que a maneira original. É legal explorar, né? Diferentes formas de fazer alguma coisa, diferentes produtos. Mas sempre tem que entender que inovação está ligado a essa questão do valor, né? E sobre criatividade. A criatividade também, ela não é igual inovação. Uhum. Mas é um fator muito importante, né? A capacidade, o potencial criativo está muito ligado ao seu repertório, né? Às experiências que você tem. Então, se você tem um potencial criativo maior, você pode gerar mais ideias. Se você gera mais ideias, algumas delas vão ser boas e algumas têm potencial para se tornar uma inovação. Então a criatividade é um ponto muito importante também quando a gente fala de inovação. É aquela ideia, né? Na verdade, aquela história, né? Eu não sei se foi a Xerox que inventou o mouse, mas não foi ela que comercializou, que conectou o mouse com ali com as interfaces gráficas, que, se eu não me engano, foi a Apple que fez isso. Então ela não inventou, mas ela soube agregar valor ao produto dela. E ela, então, gerou lucro, gerou renda, gerou inovação com relação a isso. Eu acho que é um ponto interessante, né? Quando a gente fala de Apple, o ponto deles é muito olhar para essa questão do valor. Valor para quem, né? Para o público deles, né? Uhum. A Apple não está olhando o mundo inteiro. Ou talvez esteja, mas eles têm um público fiel. Eles têm um cliente, eles conhecem bem quem vai utilizar o produto deles. Uhum. Então, eles são muito bons, né? Em como levar para frente um conceito, né? E transformar num produto, num serviço. A gente vê isso. Teve a questão do iPod também, quando ele surgiu, né? Muita gente fala, poxa, mas já existia MP3, já existia, né? Outro jeito de consumir música antes do iPod. Mas o jeito como eles apresentaram esse conceito foi diferente. Eles isso não que causou inventaram impacto. MP3. Não, inventaram MP3. Mas eles conseguiram fazer algo que agregou valor para o público deles naquele momento. Sim. Eles conseguiram capturar, enxergar, ter visão de mercado e conseguir emplacar algo nesse sentido, né? Eu acho que foi até você que me mostrou também uma vez, eu gostei demais do exemplo, né? Que teve o inventor da bateria de lítio.
Isso. E aí o Elon Musk vai lá e transforma essa bateria e vai então transformar em vários produtos. E o carro, que é o carro elétrico que a gente conhece hoje, que é algo de muito valor, que está em alta, que todo mundo fala. Ele é um empreendedor aí do momento, né? O carro dele foi para a Lua, né? Foi para a Lua, não, foi para o espaço. Isso, que Lua, levar para Marte, foi para o espaço. Foi para o espaço. Isso é um exemplo muito legal, porque assim, quando a gente fala desse tema de baterias, por exemplo, né? A gente teve uma série de pesquisas ali, vários cientistas trabalhando. O foco deles era outro. O foco deles era a busca por conhecimento, entender o material e como funcionava, a química, a física envolvida. E o Elon Musk foi um dos, né, que conseguiu utilizar todo esse conhecimento adquirido pela pesquisa e transformar em valor para o mercado, né? Você olha para a Tesla hoje, o valor de mercado da Tesla já passou de 100 bi. E foi assim, um crescimento astronômico, né? Muito, muito. E eles hoje, né? Isso é legal falar sobre visão. Hoje a Tesla tem muito impacto no mercado, mas se você olhava 10 anos atrás, quando se falava de carro elétrico, mesmo que seja nos Estados Unidos, que já é uma potência aí, né, industrial, de mercado, não era visto, né, com essa questão de, nossa, vai ameaçar o carro de combustão interna. E o Elon Musk tinha essa visão. Não, peraí. Tem como eu viabilizar isso. Tem como eu olhar lá na frente. Então, acho que a questão do inovador é essa, né? De conseguir olhar na frente, olhar para o potencial. E acho que isso que diferencia, né? A questão do potencial de inovação. É quem consegue trazer isso e agregar mais valor. A gente falou da Apple também, por exemplo. Acho que é nessa linha. Show. E o que levou você a migrar, né? Daquela formação da química e, de repente, falar, puxa, eu quero ir para a inovação. Como que isso aconteceu? Eu tenho uma carreira, ela é bem peculiar, assim, né? Eu me formei em química e o que fez me apaixonar por química foi algo que estava muito ligado àquela figura que a gente tem de cientista, né? Que é o cara no laboratório, mexendo um monte de substância colorida, né? Mistura o azul com o verde, explode e inventou a super fórmula que vai mudar o mundo. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu vi que não era bem assim. É lógico que existe nessa questão da pesquisa, mas eu comecei com controle de qualidade, bancada, repetindo algumas análises, que não era muito o meu perfil. Então, comecei com isso, fui para pesquisa e desenvolvimento depois, e aí, quando acabei a faculdade, que eu fui para o mercado mesmo, assim, eu fui para a área comercial. Nada a ver, né, com o que eu estava trabalhando até então. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área comercial, que você está ali na linha de frente, né, interagindo com o consumidor, com o cliente, eu comecei a ter essa vontade de, poxa, eu queria mexer no que eu estou vendendo. Eu queria mudar o que eu estou vendendo, eu queria melhorar. Isso começou a despertar em mim, poxa, eu queria trabalhar com desenvolvimento de produto, né? Eu queria mexer nisso. E aí eu migrei. Aí eu, né, que a gente chama, pivotei a carreira aí, fui para a parte de desenvolvimento de produto. Nessa época você estava na Kimberly-Clark, que é de indústria de bens de consumo, né? Eu migrei e aí eu fui para P&D e logo já fiz essa ponte, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, já fiz essa ponte com inovação lá mesmo na Kimberly-Clark. Show. E aí como que aconteceu a migração para a inovação digital? Isso foi algo muito diferente. Depois da Kimberly-Clark, eu fui para o mercado de energia, fiquei um tempo lá e surgiu essa oportunidade na área de inovação digital na Braskem. E uma coisa interessante é que eu não tenho formação, por exemplo, de TI, né? Tecnologia da informação, não tenho, igual a gente falou, sou químico, né? Só que quando a gente fala de inovação, a inovação ela acaba sendo um valor, quase, né? Ela não é bem uma competência técnica, muitas vezes. Quando a gente fala de inovação digital, vamos dizer assim, esse valor aplicado ao mundo dos dados. Então, o que eles buscavam, né, e essa oportunidade buscava, essa posição que eu ocupo hoje, é alguém que pudesse enxergar valor e potencial nessas oportunidades de soluções digitais, né, nos dados, e levar isso para dentro da empresa, né, alguns casos até para fora da empresa a partir da Braskem. E vamos dizer assim, todo o histórico que eu vivi, toda a carga que eu tive aí acumulada das últimas experiências, me ajudou muito nisso. Então, eles olharam, nesse caso, mais o que a gente chama de soft skills, né? Mais as habilidades, do que efetivamente se eu tinha formação como cientista de dados, se eu vim do mercado de TI ou não. E deu muito certo, esse casamento está dando muito certo. Uau, e essa discussão da soft skill
das soft skills é algo que tem sido cada vez mais atual. Ela influencia muito a carreira, influencia muito as oportunidades, as promoções e realmente a capacidade produtiva de alguém dentro de uma companhia, dentro de uma carreira. E vamos falar um pouquinho delas? O que você vê aí que você tem percebido que é importante da soft skill na carreira? Olha, é bem interessante esse tema. Há pouco tempo eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre as competências mais importantes, ou melhor, as competências mais desejadas pelo mercado. E se a gente olha ali para 2015, 2016, tinha ali na ponta, né, resolver problemas complexos, capacidade analítica, que é muito importante também, né? Isso foi migrando. Se você pega hoje os estudos que listam, né, essas competências, o que vem ali em primeiro, geralmente é algo ligado para a inovação, mas tem um outro ponto que apareceu agora, que é muito importante, que é capacidade de adaptação e aprendizagem. E essa acaba sendo uma soft skill, né? O quanto você consegue digerir e aprender sobre qualquer assunto. Como você consegue se adaptar a uma nova realidade. Então essa acaba sendo uma soft skill, né? Essa questão de como você aprende, que é muito procurada pelo mercado. E aí o jeito de aprender acaba se ligando com outras soft skills, né? Comunicação, saber ouvir, né? Então você ter flexibilidade também, tudo isso acaba conversando com inovação também. Você acredita que a aprendizagem tem a ver com criatividade? Tem sim, porque senão você fica muito enviesado, né? Sempre no mesmo caminho. Talvez esse caminho vai te levar a uma aplicação, né? Vai ter um certo potencial. Mas se você está fechado, né, a coisas novas, você tem um pouquinho mais, você é um pouco mais engessado, vamos dizer assim, para aprender, para trazer coisas novas, você deixa de explorar muita coisa, perde oportunidades também. Então, está muito ligado, sim. E a gente está falando de carreira, né? E o que você vê de implicação assim, no reino? Você tinha uma caminhada com Jesus, se reconectou. Eu acho que nesse momento aí que você estava em uma dessas companhias ali em São Paulo também. E o que você viu nesse universo que você fala, puxa, tem tudo a ver com o reino também? Porque quando a gente tem a conexão com Jesus, essa entrega de vida para Ele, tudo começa a fazer sentido. Se não for para Ele, se não tiver a ver com Jesus e com o que nós acreditamos, não faz mais sentido, né? Então, esse despertar da fé, ele influenciou algo na sua caminhada aí, na carreira, na inovação, na criatividade? Sim, acho que tem uma característica, né, de todo cristão aí que tem que ser desenvolvida, né? Jesus tinha, e eu vejo muito em Paulo também, que é você ler o ambiente, ler as pessoas. Você não impor nada, você saber ouvir, entender o outro, né? Paulo era muito bom nisso. Quando ele chegava numa cidade, ele lia o ambiente, às vezes ele até falava o idioma das pessoas para conseguir transmitir uma mensagem. Então ele se adaptava muito, né? Ele não impunha nada, ele evitava o conflito. E eu vejo que isso está muito relacionado quando a gente vai se desenvolver como profissional, né? Essa questão de não é você fugir do conflito, mas você entender. Não é tudo que é conflito, não é ganhar no grito, né? Mas é você entender o outro, conseguir conectar, juntar ideias que parecem opostas no primeiro momento. Então isso é algo que é muito importante, mas a gente vê às vezes no ambiente corporativo que isso falta, né? Seja por ego, seja, enfim, por algum capricho de, não, é a minha ideia, é a minha palavra. Então, é algo que eu vejo muito no reino e sendo compartilhado no ambiente corporativo, eu tenho certeza que tem um impacto na carreira das pessoas. Falando de Paulo, né, eu até vejo que ele comprava algumas brigas, né? Mas a forma que ele lidava com cada ambiente honrava as pessoas. Sim. Né? Ele trazia algo que conectava com cada um. E ali ele conseguia desenvolver algo muito importante. Então, inclusive, ele não perdia, não criava confusão desnecessária. Porque tem muita gente criando nessa confusão desnecessariamente, impondo ali coisas que não tem nada a ver, é mais algo dela do que algo que seja um chamado, algo mesmo necessário, né? Sim. Eu acredito nisso também, que, vamos dizer, você tem que entender quando você está avançando com uma ideia, com um tema, justamente para
confundindo as coisas de ser inovador, ser inspirador com ser polêmico, por exemplo. Né? Isso acontece bastante. Tem muita gente bastante, apelando, né? Demais. E aí você acaba não sendo ouvido. Na primeira vez, gritou, falou, foi o diferente ali, mas sem um propósito, legal, o pessoal te ouviu. Na segunda vez, você nem é chamado para conversa. Então é algo importante também da gente observar. Certo. E quando a gente também... se eu quiser ajudar alguém que precisa inovar no ambiente que está, seja numa liderança de equipe, seja no ambiente da igreja, no ministério, seja desenvolvimento de produto, o que você considera chave para que a inovação aconteça? Eu acho que tem um ponto interessante que é quando a gente fala de inovação, né? Às vezes vem alguns conselhos ou a gente ouve muito falar da pessoa, não, questione o status quo, questione o ambiente, questione tudo que foi feito. E tem uma parte que fica de fora nesse discurso, que é questione a si mesmo. Uau! Porque às vezes você vai dar um conselho para a pessoa, né? Ou tá conversando ali em como inovar, e olha, você pode fazer diferente do que foi feito. Ou você pode, de repente, procurar algo que agregue aquilo. Mas a pessoa não tem vontade de fazer aquilo porque ela já está presa em algumas ideias, alguns paradigmas, né? Então, o primeiro ponto é desafiar a si mesmo. Eu gosto muito desse caminho, eu gosto muito dessa ideia. Mas e se eu vou deixar isso aqui na estante aqui da minha mente e eu vou tentar outras coisas? Eu vou me forçar a isso. No começo é difícil, né? Às vezes eu falo, né? Uma ideia, às vezes, é igual um filho pra gente, né? Se fala mal da nossa ideia, ou é difícil a gente abandonar aquela ideia. Mas não tem que ser assim. Então, o primeiro ponto é questione a si mesmo, né? Nessa questão de como você está fazendo as coisas. Às vezes, o bloqueio criativo não é nos outros, não é no ambiente, é em você, né? E como lidar com o bloqueio criativo? Você tá lá, a ideia não vem, né? E aí as pessoas acham que vai cair do céu alguma coisa, né? Como lidar com isso? Tem algumas coisas, eu acho que cada um cria de um jeito, cada um tem momentos diferentes, né? Mas eu acho que um ponto importante é você tentar proporcionar um ambiente criativo, né? Tem algumas coisas que você pode pensar diferente, você pode agir diferente, mas tem algumas coisas que atrapalham qualquer pessoa, né? Então, tem uma frase que eu acho que ela é muito tóxica, e a gente acaba colocando no nosso diálogo, né? Quando alguém pergunta um pro outro, e aí, como é que estão as coisas? Principalmente no trabalho, assim. Correria. É uma palavra, né, que quase fica... Tudo bem, tudo bem. Correria. Mas o que é normal, correria? Né? E isso é muito grave, né? Você tem que ter um tempo, né? Que nem você comentou. A inspiração, às vezes, ela não vem, né, a todo momento. Mas é importante você ter esse tempo para analisar, pensar, refletir. Você não pode ir fazendo igual, né? Vamos dizer assim, recebeu e fez igual um robô, sem pensar, sem analisar. Então, acho que um ponto é você criar esse ambiente. Descansar. Não ser atropelado pela rotina. Não, você tem que tomar as rédeas da sua rotina às vezes. Encontrar um espaço na sua agenda para você conseguir pensar, digerir as coisas, né? Recentemente veio essa reflexão sobre a geração Y, né? Que teve um barulho grande, os caras vão mudar tudo, vão mudar o mundo, vai ser a geração mais revolucionária e tal. E claro, né? Não se tem ainda algo conclusivo sobre aonde a geração Y pode chegar. Eu me incluo na geração Y, eu creio que você também, mas há essa crítica, né? Os caras fizeram barulho demais e parece que o cenário não aponta para grandes mudanças, para grandes transformações, para grandes conquistas. Você acredita que tem a ver com esse ambiente talvez não saudável de mercado de trabalho, de vida que as pessoas têm hoje? Eu tenho certeza, assim, né? Na verdade, assim, não vou falar que tenho certeza porque, né? Eu não sou dono da verdade aí, mas... Para você... Para mim, sim, eu acredito que sim. Porque hoje a gente ouve muito falar de termos que talvez eles já existiam, mas hoje eles estão muito em alta. Se fala de burnout, né? As pessoas cansando, né? Realmente ficando esgotadas com rotina de trabalho. E no começo, quando a gente falava, né, da geração Y, dos millennials... tinha muito aquela questão de... Era vendido, olha, essa geração está alcançando aos 30 o que os pais alcançaram aos 45, 50.
E aí depois veio, qual o preço disso, né? E hoje a gente vê a questão de saúde mental voltando de novo Por que todo mundo está falando de inteligência emocional? Por que todo mundo está valorizando o soft skill? Exato. Né? Capacidade de relacionamento, comunicação. Uau. E sim, pode ir. Não, eu ia comentar que às vezes ele não... esses temas voltaram porque eles não são tão óbvios assim mais. Talvez eles fossem óbvios, né, para a geração anterior, ou talvez sejam para a geração Z. É muito importante ter inteligência emocional. Mas, de certa forma, essa obsessão por produtividade acabou levando a desgaste, a encaixar uma agenda na outra, né, alguns jargões, né, trabalho enquanto eles dormem, algumas coisas assim. E no final... será que o resultado valeu tão a pena assim? E quando a gente fala por exemplo, de criatividade, inovação, ela não vem empurrada. Você precisa, né, dar aquela parada, analisar. E às vezes a gente fala disso para alguns profissionais, algumas pessoas, né, não precisa ser só no meio corporativo, parece impossível. Não, peraí, eu tenho que abrir um buraco na minha agenda para ficar pensando? Às vezes precisa. Você tem que levar isso a sério. Esse ambiente exaustivo, atropelado, ele não vai favorecer uma boa ideia. Eu acho que, não sei quem que foi que disse, não sei se foi a Ursula Le Guin, mas a criatividade acontece na constante, né? Você está constantemente em contato com aquele universo, você está, seja lá, escrevendo um livro, compondo uma música, trabalhando numa ideia, trabalhando na equação de um problema, e você está constantemente ali absorvido. Aí você descansa, e aí você volta, você se refaz, aí você volta com uma perspectiva nova, você vai se aprofundando de novo. Enquanto você vai mergulhando e vivendo uma rotina de quase desistir, porque eu acho que tem isso no processo da criatividade, né? Você está criando, você desiste, você fala, sei lá, não vou lançar esse negócio, não vou fazer, não vou apresentar para ninguém, vai ficar aqui guardado, não vai dar errado. Aí você fala, deixa lá, daí você volta. E aí nessa constante de retomada, de quase desistência, às vezes você está lá quieto, do nada vem uma ideia, mas não é que veio do nada, né? Houve um mergulhar, houve um descanso, houve uma retomada para aquela atividade, e aí aquela ideia chegou. Eu lembro de um caso, você falou dessa questão de ser constante. Eu acho que a pessoa que ela se permite, né, ou ela está buscando ser mais criativa, ela se permite ser mais estimulada, né? Então, ela recebe diferentes estímulos, né? No meio artístico é mais fácil da gente identificar isso, né? Eu lembro, eu gosto muito de Beatles, por exemplo, e eu estava vendo um exemplo deles que uma das músicas mais famosas lá, Yesterday, né? O Paul McCartney falando que ele acordou e a música estava na cabeça dele. Ele acordou e foi pro piano. Ele não parou, ele não falou pro John Lennon, vamos compor agora. Mas não é que veio do nada, né? É um cara que o tempo inteiro estava sendo estimulado artisticamente. Então, a gente tem que permitir isso também. E se você sempre está com a agenda abarrotada, sempre cheio de compromissos, qual que é o seu estímulo para criar, né? Então, tem esse ponto também. O repertório dele caminhou, né? Ele tentou fazer algo muitas vezes e daqui a pouco tinha algo ali dentro. Saiu, né? Que saiu. E o que você diria, assim, para conselhos mesmo, para isso que você falou, me chamou muita atenção. Tem muita gente chegando à exaustão, ao burnout. Hoje, quando a gente fala de saúde mental, de falar de depressão, de suicídio, são números assustadores, né? E você tem visto isso no ambiente profissional? Assim, isso tem acontecido muito mesmo? E qual que é o conselho mesmo para esse ambiente saudável? Isso é um ponto muito difícil, né? O primeiro é um momento de reflexão. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem controle do tempo dela, alguém vai controlar o tempo dela para ela, né? Então, os colegas de trabalho, a empresa, a família, amigos. Se ela não tem esse controle, né? Alguém está controlando o tempo dela. Então, acho que o primeiro ponto é você fazer uma reflexão sobre como está sendo utilizado o seu tempo. De repente, marcar um papel assim. Vou marcar minha semana. É autoliderança mesmo. Vou ver como é que está a minha agenda. O que eu gastei meu tempo? Ou o que eu planejei e o que efetivamente aconteceu com o meu tempo. E refletir assim, o quanto do que está aqui da minha programação
eu decidi e o quanto foi decidido por mim. O quanto tem aqui de tempo para eu desenvolver um potencial criativo e o quanto está me esgotando. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois a pessoa começar a criar uns bloqueios na agenda, né? Criar umas quebras, uns espaços para ela. Isso pode ser difícil porque culturalmente não é tão comum nas empresas. Eu falo porque na minha empresa, né, hoje na Braskem, a gente tem essa prática. Então é bem recente até, mas é uma prática muito interessante. De terça de manhã e sexta à tarde, a agenda de todo mundo é bloqueada, sem reuniões. Então é uma cultura, né, que está sendo iniciada na empresa. Mas assim como a empresa sugeriu, né, e todo mundo está aderindo, a pessoa pode fazer, enfim, em qualquer contexto, né? Então assim, é um estímulo porque foi visto que aquilo não estava sendo produtivo, não estava gerando bons resultados. E é uma experiência também, né? Eu acho que essa questão de você experimentar o que funciona para você dá muito certo, né? Quando eu estava escrevendo o livro, e chegou numa fase que o livro não me deixava mais, né? Eu me lembro que um dia o Pedro acordou, meu filho de 1 ano, ele estava com meses ali, e ele acordou 4h30 da manhã. E aí eu fui lá e era a minha escala, né? Daquela noite, naquele momento, ele acordou 2, 3 vezes, e era a minha hora ali de aliviar um pouquinho para a Mari, dar um suporte. E aí ela amamentou e eu fui fazer o processo seguinte, né? Do arrotado, né? De trocar fralda, etc. E ele voltar a dormir. Quando ele voltou a dormir, lógico que eu estava louco para voltar para a cama, né? Mas foi uma experiência muito legal que eu falei assim, cara, eu vou experimentar trabalhar agora, né? Naquele projeto que não me deixa, inclusive. Inclusive, quando eu estou deitado, eu fico pensando nele. E aí eu voltei e nasceu uma jornada das madrugadas. Então, eu passei a dormir mais cedo, porque foi tão produtivo, eu tinha uma ilusão de que à noite eu produzia mais. Se eu ficar até de madrugada, eu produzo mais, porque está tudo silencioso e tal. Mas eu estava cansado à noite. Mas eu, assim, de alguma forma, rendia mais, porque eu não era interrompido. Então, peraí, dentro desse universo aqui, se eu liderar a minha rotina, daí para eu dormir mais cedo, eu não posso ficar com o celular na cama até tarde. Então eu tenho que me liderar. Eu vou tirar desse lugar aqui o celular. E aí então eu conseguia dormir mais cedo, acordar mais cedo. E foram 3 meses extremamente produtivos, né? Aquela sensação assim, de concluir aquela etapa, de estar sendo mais efetivo, do dia estar rendendo mais. E ao mesmo tempo de estar dormindo o mesmo tempo que eu estava dormindo em outro horário de acordar, né? Apesar de que quando se tem bebês não se dorme muito. mas eu gostei muito, me lembrou disso, você falar assim, não seja atropelado pela rotina. A rotina está lá, ela vai te atropelando, você nunca fez nada. Se você está fazendo muita coisa e não está descansando, isso vai ser improdutivo. Se você está fazendo muita coisa e não se sente produzindo, isso também vai ser frustrante. Então, você repensar e experimentar um jeito novo, né? Às vezes por um tempo e etc. Mas isso é legal porque, assim, essa questão da experimentação. Você teve que tentar. Lógico que às vezes o ambiente, a circunstância dá um empurrãozinho, né? Para você testar algo novo. E ok, faz parte. Mas você abraçar isso, eu vou tentar. Eu escrevia de tarde porque eu li num blog, em um artigo que os maiores escritores escrevem de tarde. E aí você toma aquilo como uma verdade, mas você não é produtivo à tarde. Então, é muito mais valioso você estar aberto à experimentação, né? Nossa, eu não conheço um escritor que escreve de madrugada. Não, agora conheço eu. Então, você está abrindo algo, né, novo e para você funciona. E eu acho que isso é válido para tudo, né? Um processo de escrita, um processo criativo. Mas, enfim, para um tempo de lazer, né? Algo que te ajude a lidar com a culpa, né? De, não estou sendo produtivo. Mas eu acho que isso de experimentar é legal. De você tentar... O que funciona para você? Eu tento também fazer isso, assim, de qual é o melhor horário para fazer alguma coisa, para fazer outra. Eu, por exemplo, né, estou escrevendo a minha tese de mestrado, né? E
tem alguns momentos e algumas músicas que me ajudam a escrever mais rápido. Então... Tem a playlist, né? Tem a playlist. Produtividade. E eu acho que isso é um estímulo totalmente... Eu também tenho, com certeza. É bom, e a gente sente mais produtivo. No caso desse tipo de escrita, para mim, não é o tempo que é o direcionador. É mais o ambiente que eu acabo criando, coloco meu fone ali, coloquei a música, opa, legal, veio, vou escrever. E aí vou e começo a escrever direto e pego aquele embalo e vou escrevendo. Show. Teve algum momento na sua carreira que você passou por determinado ambiente e você fala, cara, esse ambiente me travou, né? Isso aqui não estava rolando. Eu achei que eu não era capaz e tal. Teve alguma situação assim que você discerniu, falou, olha, esse tipo de ambiente aqui não favorece, né? Uma boa produtividade, um bom trabalho, criar coisas novas. Sim, e isso é legal, porque, lógico, não é legal, às vezes você está num ambiente que você enxerga como tóxico, né? Ou um ambiente que está te fazendo mal. Mas é muito importante você fazer essa reflexão, né? Que o problema muitas vezes não é você, é onde você está. E você, de repente, tem um potencial que pode ser muito aproveitado em outro lugar. Então, eu passei por isso, né? De estar em um lugar onde, de repente, não era o melhor lugar para mim, né? Poderia ser para outras pessoas que estivessem ali. Mas de fazer essa reflexão e entender assim, olha, peraí, eu tenho essas habilidades que eu acredito que poderiam ser aplicadas aqui. Mas por diferenças de opinião, por um processo que já é estabelecido na empresa, o jeito de fazer as coisas, eu entendo que não é o melhor cenário para mim. Então, já passei. É frustrante, né, em muitos casos, porque você pode pensar, poxa, será que eu que não estou entregando? Será que eu não sou inovador? Será que eu não sou criativo? Será que eu não sei aprender? Né? Uma das habilidades que eu comentei que é mais procurado, será que eu não sei aprender? E às vezes a gente tem que parar, se colocar de fora da situação e olhar o contexto. Questiona a si mesmo, mas assim, às vezes você tem que analisar o contexto também. E aí você agir, né? No meu caso, eu fui buscar no mercado algum outro caminho e consegui encontrar um caminho bem interessante para mim, né? Que me achei. Isso é muito legal nos dias que a gente vive, né? É lógico, eu vejo às vezes pessoas desistindo cedo demais de algumas coisas, mas você entender que tem outros universos, tem outras possibilidades, tem outros caminhos e você pode ir bem em outra área. Você não precisa também jogar tudo para cima para mudar. Você pode trabalhar uma mudança saudável, né? Isso vai ser importante. Eu te ouvi uma vez falando sobre a empresa ter um departamento de inovação. Eu trouxe isso o que você me disse, eu trouxe para o Eleve, né? Você falou assim, olha, não existe nada menos inovador do que um departamento de inovação. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso aí é um campo muito... É quase um paradoxo, né? Uhum. Poxa, peraí. Ter um departamento de inovação, será que não é tão inovador? Na verdade, o que acontece a área de inovação é engraçado, porque é uma área que talvez o objetivo final dela é deixar de existir. Porque um dos pilares da área de inovação é cultura de inovação. Então, você compartilhar com a empresa, né, esses valores de modo que todas as áreas da empresa pensem de maneira inovadora, tragam um valor, né, tragam coisas novas que tragam valor para a companhia. O que acontece é que tem empresas que têm mais dificuldade, tem um ritmo mais lento, então as áreas de inovação ainda se fazem necessárias para isso. Mas o cenário ideal é que você tenha no máximo assim, pontos focais de inovação dentro das empresas, das áreas, né? E o alvo é estabelecer a cultura. É isso, que é o mais difícil de mudar, né? A cultura é algo que às vezes vem de décadas numa empresa, né? Então, para você mudar e falar, olha, a gente vai tentar fazer diferente. Peraí, diferente de como eu estou fazendo há 40 anos? Vamos experimentar. Então, romper essa barreira é algo muito difícil e as áreas de inovação hoje têm esse papel, mas num futuro, o ideal é que toda a área tenha uma cultura de inovação, né, absorvida. Então você pode ter um foco, você pode ter uma intencionalidade, mas o objetivo não é terceirizar essa cultura de inovação para aquelas pessoas. Isso. Mas como esse
essas pessoas dessas áreas podem, na verdade, trazer isso para dentro da cultura como um todo. Sim, porque às vezes se a gente colocar a área de inovação numa caixinha, né? Você entende assim, a empresa inteira... Os criativos resolvem lá. Isso, a empresa não é inovadora. Quem é inovação é com aquela área ali, ó. Aí o restante da empresa? Não, o restante da empresa não faz inovação. A gente faz outras coisas que não inovação. Não faz sentido, né? A inovação tem que estar conectada com outras áreas, senão ela morre, né? Ela não está conectada com nada, a empresa não vê que ela está entregando valor, porque ela trabalha em silos, né? Então, não faz sentido. Tá. E é muito importante pensar isso para a igreja, para o ministério também, né? Eu lembro que sempre que a gente vai trabalhar, a gente quer trazer algo novo, a gente vai incluir pessoas. E na igreja é muito legal que a gente tem gente de diferentes áreas ali no ambiente que querem fazer a diferença e que podem ser parte de um grupo que vai trazer algo novo, né? E para mim foi muito bom, assim, quando eu ouvi isso, eu peguei e comecei, cara, cada coisa nova que a gente for fazer, eu vou formar um grupo diferente. Não existe porque no passado eu fui iludido com a ideia de ter o grupo criativo, né? Então o pessoal que vai pensar séries, vai pensar os ministérios, vai pensar os programas, vai pensar os eventos. E aí parece que assim, o próprio criativo ele não gosta de rotina. Você vai estabelecer uma reunião com os criativos que acontece e tal, os caras ficam desanimados, né? E já tem um outro grupo que é bom para encontrar a solução, que problema é esse que a gente está tendo, né? E aí, então, diversificar essas equipes e fazer grupos diferentes para situações diferentes. E assim, esse grupo vai cumprir aquele propósito. E aí, assim, não tem assim, exatamente todo dia tal se reúne, mas são chamados de acordo com algumas necessidades e essas conversas são enriquecidas. Acredito que isso vai... Você acredita que, na verdade, aí é uma pergunta, que isso faz parte de estabelecer essa cultura no todo? Eu acho que sim. Um ponto que você colocou aí, que é a questão da diversidade, né? O trabalhar... né? No mundo corporativo a gente poderia colocar assim, por linha de produto, é algo que ele desafia a esses modelos que a gente tem de organização, né? Que são mais clássicos, tipo matricial, né? Então, eu tenho uma diretoria e essa diretoria é responsável por esse tipo de atividade. O que a gente tem visto recentemente é o pessoal trabalhando no modelo, né? Que o pessoal chama de squads, né? Squads multifuncionais. Então, é um grupo voltado com um propósito ali, né? E aí propósito eu digo mesmo trabalhar num projeto, entrega de um produto, só que com habilidades distintas. Então não tem uma área de inovação que cuida de todos os produtos da empresa. Essa área de inovação ela pode capacitar em algumas soft skills, algumas ferramentas, mas o grupo busca as melhores funcionalidades para que todos esses squads multidisciplinares sejam criativos e consigam atuar com autonomia, que é algo muito importante também, com autonomia para entregar aquele produto, aquele serviço, enfim. Eles estão focados em oferecer ferramentas para o todo. Isso, capacitar, né? Show. Também quando a gente pensa igreja, a igreja não está isolada do mundo, né? Então, nós estamos aqui para fazer a diferença em todas as áreas da sociedade e também a igreja pode aprender com diversas experiências de mercado, assim como Moisés aprendeu com Jetro, que era o seu sogro, que não era o cara que tinha aquela vivência da espiritualidade que Moisés vivia. Aliás, ele era midianita, né? E ele influenciou, ele ajudou. O que você vê assim no cenário de mercado que a igreja tem que ficar de olho, né? O mundo está mudando. Olha, isso aqui vai ser importante para o futuro. Que elementos você vê assim que podemos aplicar em equipes, podemos aplicar em abordagens, na forma de trazer programas, cultos e ministérios e com o que a gente vai trabalhar agora, o que a gente tem que se antenar mesmo com relação a esse cenário do mundo de hoje? Olha, tem bastante coisa, né, que a gente pode pensar. Eu acho que assim, você colocou um ponto que eu acho bem interessante, né? Acho que a gente sempre tem que olhar com um filtro, né? Como a gente pegar o que é bom, né? E vamos dizer, não se moldar necessariamente ao padrão do mundo, né? Como a gente já sabe em Romanos, mas
como a gente pega aqueles pontos, né, principais ali, que de certa forma já estão atrelados aos valores cristãos, né? Só que aplicados em ferramentas, em práticas, né? Hoje a gente tem, né, a gente ouve muito falar de metodologias ágeis, né? Então, para desenvolvimento de produto, né? Para entregar mais rápido. E eu acho que isso nos mostra algo muito interessante, né? Aí vou passar bem rápido pela parte de conceito, a gente tem 2 conceitos que eles quase que são opostos, né? Que a gente tem o modelo de cascata ou waterfall, que você vai entregando progressivamente as coisas, e em metodologias ágeis você está mais ou menos trabalhando assim, olha, eu não consigo entregar tudo isso agora, mas eu consigo entregar aqueles componentes mínimos para fazer dar certo, né? Eu consigo adaptar algo e já entregar valor a partir do começo, não só no final do projeto. Não demorar demais para lançar. Exato. Fazer entregas fracionadas. Entregas fracionadas. Então, eu acredito que a igreja está muito relacionada, né, a trazer o reino, né? É a expressão do reino aqui na Terra. Se a gente se prende muito tem que estar tudo perfeito para eu começar a alcançar as pessoas, tem que estar tudo perfeito para eu começar a entregar valor, tem que ter tudo de equipamento, infraestrutura numa igreja para eu ter uma celebração, para eu começar um ministério. Se a gente pensar assim, talvez a gente perca muito a agilidade. E hoje, as pessoas, né, que querem de repente chegar ou estão buscando uma igreja, estão buscando um lugar de comunhão, às vezes elas não têm esse tempo, né? Às vezes elas não querem esperar. E não é uma questão de, então são pessoas mimadas que não sabem esperar. Não, mas elas estão sedentas, mas elas ainda não vivem uma vida cristã, né? Então essa questão de ser ágil para alcançar o maior número de pessoas o mais rápido possível é algo que a gente pode olhar também e adaptar, né? E você, falando sobre isso, né, eu fiquei imaginando, né, quantos projetos podem estar aí esperando um ambiente perfeito, né? Aquele planejamento que nunca acaba e nunca começa, esperando que pode começar a ter uma ação para já e ter um ambiente possível e ter um começo que vai ser alavancador para outras etapas futuras, onde as coisas ficarão mais ali estruturadas, serão mais efetivas, mas que pode começar, uma ação social, um novo programa de discipulado, um novo ministério que vai alcançar a nova geração, um novo trabalho com crianças, um novo trabalho de evangelismo, ser mais ágil, né? Seria ali o Scrum, o Scrum é gestão ágil, né? Tem outras ferramentas de gestão ágeis? Tem, é um conjunto, né? A maioria veio da indústria de tecnologia e software, assim, né? Então tem o Kanban, tem o Scrum, tem o XP. Todas essas metodologias que a gente chama, elas são voltadas para modelo ágil de desenvolvimento de produtos, né? E elas acabaram sendo adaptadas para uma gama de indústrias aí, né? Então hoje tem até a profissão do agilista, né? Hoje é uma profissão que não existia. Se você procurar, né, agilista, você vai achar empresas que estão procurando, né, agilistas também. Então isso é muito comum. Fazer os sprints, fazer as reuniões rápidas. Isso. E aí entra toda a terminologia, né? Não são, de repente, só reuniões ou encontros, são as cerimônias, né, que o pessoal fala. Então tem todo um conjunto aí de novos termos ligados a metodologias ágeis que já está no dia a dia das empresas. E me diz uma coisa, né? Aquela questão que muita gente tem medo. E quando dá errado, né? Você tentou lá a ação social e a igreja, sei lá, virou meme, né? Outro caso lá, né? Deu um prejuízo financeiro, outro... sei lá, a gente tem medo, né? Do erro, né? Do ser mal falado, do não engajar as pessoas, do provocar prejuízo financeiro, de ser ridicularizado, de não atingir os objetivos depois de ter gastado muitos esforços e gastado... Acho que uma moeda muito importante para a igreja é a credibilidade, né? Você mobiliza e as pessoas vão porque acreditam. Você anda com Deus, você tem algo importante para entregar e você mobiliza, as pessoas vêm. Se você gasta esse crédito irresponsavelmente, você perde crédito. Então,
quando erra, como lidar com esse ambiente do erro, né? Entre erros e acertos de boas ideias, ideias não tão boas assim, mas coisas novas, mas não boas, né? Isso é interessante também, porque até quando a gente pensa em inovação, essa nova cultura de inovação que está chegando, ou já está aí há algum tempo, a questão de testar e errar, ela faz parte, né? Porque o foco é o aprender, não é o errar. Mas, quando você vai testar alguma coisa, você não testa no maior escopo possível. Uau, Se você vai fazer uma ação social, envolve imagem, reputação, isso são coisas muito difíceis de você reparar depois que você tem arranhado, né? Ganhar confiança das pessoas também, por alguma coisa que deu errado, é muito difícil. Então, por exemplo, você tem um projeto social, né, que você quer fazer em alguma comunidade, ou você quer fazer, não sei, com um número bem grande de pessoas, faz uma ação menor primeiro, com aquele modelo, né? Faz uma ação menor, vê o que deu certo, o que deu errado. Putz, deu errado, a gente não conseguiu completar o que a gente gostaria, num escopo menor, onde seja mais fácil de você reparar os prejuízos. Isso é uma mentalidade ágil também, né, de certa forma, porque você está mais apto a ajustar a rota. Legal, então assim, eu vou fazer um programa que vai atender famílias, o alvo é 100 famílias. Vamos testar com uma família primeiro? Aí a gente erra aqui, ajusta e depois a gente faz aquele segundo teste com um grupo maior de 3, 4, e aí deu certo, faz alguns ajustes, melhora, não precisa esperar algo que na nossa mentalidade está perfeito para fazer para 100. Sim. Mas também não precisa testar com 100, né? E tem que estar aberto a ouvir, né? Não vou fazer com 100, vou fazer com uma família. Acabou o programa ou acabou uma parte do programa? Vou escutar. E aí, o que foi bom? O que foi ruim? Aí você escuta, não concorda, de repente, e fala, não, do meu jeito tá bom. E vai lá e faz com mais famílias e, putz, que eles falaram que não tava bom mesmo, hein? Não, então tem que ouvir, ajustar, ver o que faz sentido, ajustar no processo, né? E é isso, é um ciclo. Vai ouvindo, vai ajustando. A empatia é muito importante nesse processo, né? Também é importante, né? Porque se você pergunta algo para alguém, você está testando um modelo, um projeto, uma ferramenta, enfim, está entregando algo, oferecendo algo, e você não está disposto a ouvir, por que você está perguntando, né? Você está dizendo que assim, o seu produto é importante, as pessoas não. Exato, está colocando acima das pessoas. E as grandes ideias, na verdade, elas valorizam as pessoas. Elas oferecem soluções para pessoas. Sim, muito exato. Bom. O que você diria assim, para enriquecer o aprendizado, o conhecimento? Indica assim, um livro que te marcou nessa jornada da criatividade, sei lá, talvez você assistiu um filme e falou, cara, isso deu um estalo para mim, esse filme. Nossa, tem muita coisa, mas tem alguns que eu vou separar, vou tentar pegar de mídias diferentes aí, né? Pode gastar, pode falar aí, porque é muito legal você, né, abrir esse leque para que as pessoas enriqueçam seus repertórios, né? Eu vou puxar primeiro um livro, eu vou puxar aí a sardinha para minha área de graduação, né? A química. Eu sei que quando a gente fala química, muita gente torce o nariz, né? Lembra da escola ali, não gostava muito. Mas tem um livro que ele tem uma linguagem muito acessível. Não é um livro sobre tabela periódica, não. Não é. Mas ele fala sobre, chama Os Botões de Napoleão. As 17 moléculas que mudaram o mundo. Olha que legal. É muito bom esse livro, eu recomendo. Ele conta um pouquinho a questão da descoberta, né? Como eram feitas as descobertas antes, está muito relacionado com inovação. Por que era importante determinada molécula, né? Onde ela era encontrada e como ela mudou o mundo. Não é uma questão de descobriram alguma coisa no laboratório e, enfim, atendeu um grupo de pessoas e foi isso. Não. Conta a história do açúcar, por exemplo. Por que revolucionou o mundo, né? Entre outras. Essa é uma dica, eu, enfim, recomendo aí quem puder ler. Um filme bem interessante também. Agora, deixa eu lembrar se eu acerto o nome. A tradução dele se é Batalha ou Guerra das Correntes. É um livro bem interessante sobre a questão de levar valor para o mercado. Ele conta a história, né? É um livro? É um filme. É um filme, ok. É um filme. Ele conta um pouquinho como que surgiu, né? Como começou a distribuição
na verdade, a distribuição elétrica e iluminação nos Estados Unidos. Então, por que é batalha, né? Porque tinham duas empresas, dois inventores, um deles Thomas Edison, disputando para ver quem que conseguia vender energia elétrica ali para cidades, né, dos Estados Unidos e disputando. E tem muitos temas referentes à capacidade criativa, visão, muito bom. Tem nos streamings aí esse filme. Show. E vou pegar também Você quer saber um pouco o que está acontecendo? Mercado, tendência, mas também, poxa, não quero... A gente falou de dividir o tempo, não quero que isso ocupe tanto da minha agenda. Tem um perfil bem legal do Instagram que chama Trend Watching, acho que é Trends ou Trend Watching Live. É uma empresa, vamos dizer assim, consultoria de inovação, que eles lançam stories assim, ou drops, né, de a inovação do dia. Então eles lançam uma por dia para você conhecer. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode se aprofundar, tem os links ali, mas é muito bom. E a última recomendação aqui, estou recomendando bastante, né? Show. Tem uma newsletter, né? Então um mailing de e-mail, que parece até uma coisa que nem é tão inovadora, mas eu recomendo bastante, que chama The Brief, né? THE, Brief, BRIEF. Você recebe e-mail todo dia, é uma leitura de 5, 7 minutos, conta um pouco do mundo das startups, conta um pouco do mundo, fala um pouco de mercado, mas principalmente de tecnologia, para onde as empresas estão migrando. Também tem vários links ali para se aprofundar, uma linguagem muito bem humorada, muito boa. E por último, tem um podcast ainda aí que eu vou recomendar, que já é bem famoso, que chama Loop Infinito, que ele é diário, acho que são 10 minutos todo dia, falando também de inovação, mercado de tecnologia. É legal para ouvir de manhã, de repente, tá indo para o trabalho, tá indo de um lugar para o outro. Coloca ali 10 minutos, você já fica informado, você sabe dos lançamentos aí. Eu acho que tem muita gente que não interage porque fica inseguro, né, com os termos, o que está rolando. E você conhecer um pouco mais, você se ambientar melhor, vai te levar a até ter mais contato com mais ferramentas e também interagir. Essas boas interações vão fazer toda a diferença. Você fez mudanças de carreira, né? E quem está se reinventando, quem está mudando, queria que você fechasse aí dando uma fala direta, uma palavra para essa pessoa que está está criando no universo talvez mais desafiador, né? Que é se reinventando, que é refazendo o seu caminho, transicionando de área. Eu vejo muitos jovens fazendo isso hoje. Ele faz uma faculdade, mas ele quer atuar em outra área. Ele está no meio, ele quer mudar para outra. Ele está trabalhando, mas ele quer ser empreendedor. Ele é empreendedor, mas ele quer mudar de área, de mercado e tal. O que você fala para essa pessoa? Olha, é difícil, né? A responsa aí. Mas, como eu passei por isso, né? Eu acredito que você não deve subestimar aí o que você está sentindo, né? É lógico que às vezes a gente é levado pelas circunstâncias, a gente tem um dia ruim, um dia bom, mas eu acho que a gente não pode banalizar, né? Transformar o ano ruim em um dia ruim. O mês ruim em um dia ruim. Então, como você sente, né? Quando você levanta da cama para ir trabalhar, diz muito a respeito aí do lugar que você está. E se você tem só dias ruins, talvez você deva repensar. Não tenha medo de arriscar, de buscar outros caminhos, né? Entenda o que você é bom, o que você quer ser bom e vai atrás. Tem uma atividade bem legal, estava conversando com um líder da empresa onde eu trabalho, um gestor. Ele me recomendou fazer, e eu acho que a gente tem que fazer sempre, se você está feliz ou está triste, onde você está. A gente chama de mapa mental, né? Escreve ali no centro uma bolinha, que é o seu nome, e vai ligando o que você é bom e o que você gosta de fazer. E pensa sobre como está correlacionado com a sua carreira. Acho que ajuda um pouco para saber assim, será que eu estou no lugar certo ou a vida me empurrou para cá, né? Show. E essa avaliação vai levar a boas decisões. Sim. Muito bom, Fábio. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas contribuições.
Eu também vou atrás dessas suas dicas de conteúdos. Foi riquíssima também essa parte. E que Deus abençoe sua carreira, Deus abençoe onde você estiver, Deus abençoe você em Marília, você tocando na igreja, você liderando célula, você trabalhando, e que venham os melhores tempos aí de Deus para sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito bom. Passou rapidão, né? Aqui o nosso papo aqui. Muito, muito bom. Muito gratificante. Valeu. Valeu. Então é isso aí, gente. Criative-se, que Deus te abençoe e o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Criative-se.